Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento dos escritos bíblicos e o tema deste vídeo, o Evangelho Eterno, a reforma completa que chegou. A reforma completa que chegou há quase 2000 anos. Essa reforma ocorreu há quase 2000 anos. Nós estamos no ano 2023, daqui a 47 anos, irá fazer 57 anos, irá fazer 2000 anos que aconteceu a grande reforma. E que a religião fica por aí avisando, anunciando que ainda irá acontecer a reforma. Porque a reforma, eles dizem que Jesus ainda vai voltar. E Jesus voltou há quase 2000 anos para fazer essa reforma, para concluir essa reforma. Mas que muitos ainda não entenderam. Olha, veja aqui. Hebreus capítulo 9, versículo 10. Hebreus 9, 10, no texto da Nova Almeida atualizada. Pois não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação, impostas até o tempo oportuno da reforma. Por que o escritor de Hebreus disse isso aos hebreus? Que eu acredito que foi Apolo que escreveu isso daqui. Por que ele estava falando que as cerimônias dos judeus, das abluções, dos cerimoniais de purificação nas águas, lavar a mão, lavar corpo, o batismo nas águas, que eles praticavam lá pela lei de Moisés, a lei da purificação. Por que os judeus praticavam aquilo? Por que os judeus praticavam a Páscoa judaica? Por que os judeus praticavam o buscar Deus em templo, como está lá em Salmo 122, versículo 4? Por que os judeus praticavam isso? Porque até o tempo da reforma era necessário conforme a lei, porque eles viviam na lei. Eles viviam debaixo da lei. Mesmo a lei tendo fim em Cristo, mesmo o fim da lei sendo Cristo, mas os judeus viviam nisso. Por quê? Porque nesse time aqui, o templo lá em Jerusalém, ele estava de pé. E os israelitas e o povo judeu ia lá praticar essas coisas. Porque do versículo 8 em diante, veja aqui, quer ver? Com isto, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou. O que significa santuário? Templo, tabernáculo? Então, com isto, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Olha aqui, tabernáculo significa templo. Então, enquanto a nova reforma, enquanto o tabernáculo espiritual de Deus não se manifestasse, ainda tinha o Santo dos Santos. Tinha o primeiro, segundo, divisões lá dentro do templo, dentro do santuário deles. Com isso, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Então, enquanto o templo não fosse destruído, enquanto ele não fosse aniquilado, o templo terreno, que era considerado como casa de Deus, e esse templo ficava onde? Lá em Jerusalém. E quando foi que quando caiu esse templo? No ano 70. Porque Jesus disse, lá em Mateus 24, versículo do 1 ao 3, Jesus lá sentado no Monte das Oliveiras com os discípulos, ele disse assim: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo, do tabernáculo terreno. 2. Ele, porém, lhes disse, ou seja, Jesus disse aos discípulos: vocês estão vendo todas estas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então Jesus estava falando que aquele templo iria ruir, seria aniquilado. Aí você lê todo o contexto do capítulo 24 de Mateus e você vai ver as coisas que precederiam a queda do templo. Inclusive no versículo 3 disse assim, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e em particular lhe pediram: diga-nos quando essas coisas, ou seja, a queda do templo, quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos.
A queda do templo foi o principal, o sinal da volta dele. Foi o principal sinal. E esse tabernáculo, ele estava de pé. Ele estava erguido. Então aqui, se você ler do versículo em diante, estava falando do santuário terreno, do tabernáculo terreno. Então aqui, ó, com isto o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Quando aqui o escritor estava falando isso, o tabernáculo estava de pé. Isso é uma parábola para a época presente, na qual se oferece dom, sacrifício, embora esses, no que diz respeito, à consciência sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, pois não passam de ordenanças da carne, doutrina de homens, isso nos diz para os judeus. Você imagine hoje, quase 2000 anos depois. Se naquele tempo não passava de doutrina de homens, imagine hoje, quase 2000 anos depois, que a reforma já foi feita. Pois não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comida, bebidas e diversas cerimônias de purificações, impostas até o tempo oportuno da reforma. Então, quando acontecesse a reforma, cessaria tudo, acabaria todas essas cerimônias, esses mandamentos, esses preceitos. Mas você entra dentro de uma chamada igreja, sinagoga de Satanás, porque Satanás significa os opositores, e o que tem? Cerimônia do batismo nas águas, purificação, guarda do sábado, óleo na cabeça, dízimo, que nunca foi dinheiro, além de ser uma obra morta, não é uma mentira, porque nunca foi dinheiro. Apresentar criança, mas Jesus foi claro, ele veio para cumprir a lei. E acontece isso aonde? Dentro dos tabernáculos terrenos. Mas, quando ocorreu o juízo, foi estabelecido o evangelho eterno, que foi a nova reforma. E junto com essa nova reforma veio o tabernáculo espiritual. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, que tinha um evangelho eterno, para pregar aos que habitam na terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. No texto da NVI, que eu gosto de ler isso daqui, ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Aqui foi o juízo da nova reforma. Aqui foi quando foi estabelecido o evangelho eterno. O que significa evangelho? Vamos recapitular? Evangelho é boas notícias. Do que? As boas notícias do quê? Do que são as boas notícias? Boas notícias do reino de Deus. Jesus de Nazaré anunciou as boas notícias aos judeus, dizendo que o reino estava próximo. Paulo anunciou as boas notícias, o evangelho aos gentios, dizendo que o juízo estava próximo. E aqueles que estivessem no dia seriam arrebatados. E o evangelho eterno? Boas notícias eternas, que o reino foi estabelecido, que houve juízo. É simples assim. E foi estabelecido o quê? O tabernáculo eterno. Não mais esse aqui. Porque aqui o Espírito Santo estava demonstrando uma sombra, uma figura, que enquanto o tabernáculo terreno estivesse de pé, o espiritual não poderia ser estabelecido. Porém, Apocalipse 21, 2 e 3, vi a cidade santa, aqui ó, a nova Jerusalém, que descia dos céus. Essa nova Jerusalém era espiritual, não carnal, não material. Era algo abstrato. Da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E 3, que é a consumação da nova reforma, da reforma eterna, há quase 2000 anos, que homem nenhum tem capacidade de assentar um tijolinho, que homem nenhum tem condições de, pelo menos, jogar uma colher de reboque, sei lá o nome que fala isso, parede nenhuma.
Porque tudo foi feito há quase 2000 anos. Não sobrou nada, nenhuma reforminha para a teologia, não sobrou nenhuma reforminha para Lutero, para Constantino, para João Calvino, Jacobus Arminius, não sobrou nada, nada. Ei, nem para o reverendo Cuscuz sobrou nada. Ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus próprios povos. O próprio Deus estará com eles, será o seu Deus. Pronto, isso foi a reforma, há quase 2000 anos. Hã? Esse foi o tabernáculo, a nova Jerusalém que descia do céu. A cidade espiritual. O evangelho eterno, a reforma completa que chegou. Hebreus 9:10. Essa foi a grande, maravilhosa e eterna obra, reforma que o nosso Criador fez, estabelecendo o tabernáculo espiritual em nosso espírito, onde ele faz morada. É simples assim o entendimento, tá bom? Vou deixar esse pequeno vídeo com você, espero ter sido útil de alguma forma. Aí, se você entendeu, joinha, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas mensagens e fique à vontade, se você tiver alguma dúvida, coloque aí no comentário: olha, eu fiquei com dúvida, isso, e na medida do possível tentarei ajudar de alguma forma. Estou fazendo os vídeos mais curtos agora, que é para as pessoas, muitas pessoas perguntou, para que fica mais fácil o entendimento, tá bom? Qualquer hora dessa a gente faz uma live aí de umas 4, 5 horas aí, mas vamos fazendo um videozinho mais curto. Até a próxima, tchau, tchau.